Em meio à tensão institucional entre governo e STF, que tal pôr um fim a um dos instrumentos que tem sido indevidamente usado pelos dois lados? É hora de revogar a Lei de Segurança Nacional. E que tal discutir também a participação de militares da ativa no governo? E qual o tamanho real do problema das fake news? Vamos falar sobre tudo isso e ainda. Paulo Guedes volta a prometer envio da reforma tributária para o Congresso e Bolsonaro sanciona o novo marco legal do saneamento com vetos. Vamos conhecer ainda Caio Godoy, líder livres em Uberaba. Hoje com participação de Daniel Coelho, Antônio Paim e Pedro Doria, veja agora o Livres Notícia. Não é segredo para ninguém que a gente está vivendo uma crise institucional entre Executivo e STF. O ministro Luiz Roberto Barroso declarou aqui no canal que o nível de tensão institucional só tem paralelo nos períodos ditatoriais da nossa história. Ontem a gente tratou aqui do último capítulo dessa novela, que foi a representação do Ministério da Defesa à Procuradoria-Geral da República, querendo enquadrar o ministro Gilmar Mendes, do STF, na Lei de Segurança Nacional. Essa é uma lei criada no tempo da ditadura e que tem sido usada em vários episódios como instrumento contra a liberdade de expressão. Diante de todo esse contexto, nosso associado Daniel Coelho resolveu encarar um debate extremamente necessário e apresentou um projeto para revogar a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi criada no período do regime militar. Uma lei lá atrás pensada para censurar e coibir críticas ao regime. Agora ela foi resgatada. De 2013 para cá, várias iniciativas foram tomadas, sempre no intuito de censurar opiniões públicas contra o Poder Executivo, contra parlamentares e contra o STF. Nós já temos o polêmico processo no STF, onde o tribunal julga, onde ele investiga e onde ele é a vítima, ou seja, ultrapassando-se todos os limites democráticos. Qual a solução para o problema? A revogação do problema. A revogação está na Lei de Segurança Nacional, um instrumento típico de uma ditadura que prevê censura e prevê instrumentos para calar a opinião de cidadãos, de jornalistas e de políticos. A revogação dessa lei é essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. Não adianta a gente reclamar que um jornalista foi perseguido e manter essa lei em pé. Não adianta a gente reclamar que uma manifestação pacífica foi coibida pela estrutura estatal e manter essa lei em pé. Vamos revogar já a Lei de Segurança Nacional. Essa é uma iniciativa nossa e com o apoio e o suporte do Movimento Livres. Tem um outro aspecto relevante nessa polêmica envolvendo a declaração do ministro Gilmar Mendes. O que é que ele disse? Basicamente, ele atribuiu uma parcela de responsabilidade às Forças Armadas sobre o que ele classificou como uma política de genocídio, que é a desastrosa condução do combate à pandemia que tem sido dado pelo governo Bolsonaro. E qual que é o ponto dessa crítica? Primeiro, a gente está há 2 meses sem ministro da Saúde. Enquanto isso, o ministério está sendo comandado por uma espécie de junta militar provisória comandada pelo general Eduardo Pazuello, que é um general da ativa. A participação de militares da ativa no governo é um ponto que merece muita reflexão. Sobre isso, eu vou recuperar o trecho de uma entrevista que eu tenho muita alegria de ter feito com um dos maiores liberais vivos do Brasil, o grande mestre Antônio Paim. Só o fato da instalação da República ter sido feita pelos militares e ter sido os 2 primeiros governos exercidos por militares, se não fosse a habilidade da liderança liberal civil, e sobretudo com a figura exemplar do Rui Barbosa, não se teria conseguido tirá-los do poder. Presentemente, parece uma certa coisa absurda o fato da ingerência militar na política, que os próprios militares descobriram, segundo o Huntington, mostra que a ingerência militar na política é sempre uma indicação de baixos níveis de profissionalização. É tanto que esse grupo que retirou os militares do poder no período recente, eles seguiram essa linha
E parece que ficamos livres disso, né? Dessa ingerência. O militar tem por que se pretender capaz de fazer algo mais do que a defesa e a segurança. O outro ponto da tensão política muito relevante hoje é a questão das fake news. No Livres ao Vivo da última segunda, o jornalista Pedro Doria falou sobre isso. Eu acho que fake news é uma distração, que essa não é a preocupação que devia estar orientando o nosso debate. Eu não estou dizendo de forma alguma que fake news não exista, que fake news não seja um problema, mas o problema real, do que a gente está falando aqui? O que a gente está falando aqui é que ninguém estaria tendo essa discussão se na Hungria não tivesse Viktor Orbán, se nos Estados Unidos não tivesse Donald Trump, se os ingleses não tivessem, os britânicos não tivessem aprovado o Brexit, e naturalmente se nós não tivéssemos eleito Jair Bolsonaro. Se não tivessem esses pontos repetidos fora da curva, a gente não estaria falando disso. E o que é que esses pontos repetidos fora da curva representam dentro da história que a gente vinha vivendo, que era de uma liberalização, pelo menos do Ocidente, né, de uma democratização, pelo menos do Ocidente, na verdade, mais do que no Ocidente, né? Bem, de repente, populistas de extrema-direita sequestraram o debate público e saíram se elegendo em série. A história, o que eles fazem na internet de realmente relevante é manipular o debate público. Eles fazem uso de uma técnica que foi desenvolvida no final dos anos 90 por um italiano que era um engenheiro da Olivetti, chamado Gianroberto Casaleggio, que é o cara que está por trás, é o cérebro por trás do movimento 5 Estrelas dentro da Itália, e que desenvolveu técnicas de, literalmente, ele junta um grupo de pessoas, que podem ser pessoas reais, podem ser contas falsas, podem ser várias pessoas, poucas pessoas manipulando um número grande de contas, podem ser bots, não importa. O problema é, perante um debate qualquer na internet, você repentinamente joga uma quantidade, uma manada de pessoas muito grande defendendo um determinado ponto de vista. E a nossa psicologia humana, se a gente está um pouco distraído, quando tem um grupo muito grande de pessoas seguindo aquele determinado ponto de vista, a gente tende a se alinhar com o ponto de vista majoritário. Só que a formação desse consenso é fraudada, é artificial. Não existe aquela quantidade imensa de pessoas de fato manifestando aquela opinião. Aquilo foi manipulado. Ontem o ministro Paulo Guedes participou de uma longa reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a reforma tributária. O ministro voltou a prometer o envio de uma reforma para o Congresso, dessa vez não é para daqui a 2 semanas, não, é até sexta-feira. Bem, tomara que tenha de fato um envio concreto, né? São muitas as promessas furadas do ministro Guedes, especialmente sobre o envio de reformas, mas o que se diz também é que Guedes estaria preparando um retorno aí da sua obsessão de criar uma nova CPMF. E aí não dá, né? Ninguém aguenta mais imposto. Para piorar, você sabe, o modelo da CPMF é muito ruim, porque basicamente é um imposto cumulativo cobrado a cada etapa da transação financeira, né? Então, isso desincentiva cadeias complexas de produção que tem muitas etapas de pagamento, e aí quanto mais etapas, mais caro o processo se torna, porque esse tipo de imposto tem um efeito cascata, que inclusive quer dizer uma cobrança de imposto sobre imposto, uma piora da ineficiência econômica como um todo. Esse é um tema importantíssimo, é claro que a gente vai acompanhar de perto todos os desdobramentos e até lá vamos torcer para que a proposta enviada pelo ministro Paulo Guedes fique longe desses rumores de uma nova CPMF, né? Que a gente consiga debater esse tema com um mínimo de racionalidade, que é o que o país precisa. O novo marco legal do saneamento básico finalmente foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem era o último dia do prazo para a sanção após a aprovação do projeto pelo Senado. O detalhe é que, segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro sancionou a lei com 11 vetos. Pelas informações preliminares, alguns desses vetos podem ser positivos,
o que seria uma derrubada do benefício de renovação de concessões que estava sendo dado às empresas estatais de 20 a 30 anos, mas outros não tão bons assim, podendo ter implicações em termos de maiores dificuldades para a criação de blocos regionalizados dos municípios num processo para compartilharem a licitação. Hoje, os vetos devem ser publicados na íntegra pelo Diário Oficial e a gente vai poder analisar com mais detalhes o que concretamente o governo vetou. O que também chama atenção nesse processo todo é a ausência de diálogo do governo, né? Muitos senadores, inclusive os próprios relatores do marco legal na Câmara e no Senado, deram declarações de que com os vetos o governo teria quebrado acordos políticos que foram importantes na tramitação da matéria no Congresso. Isso no longo prazo é muito ruim, porque quanto menor for a confiança estabelecida entre os deputados e senadores e o governo, maiores serão as exigências feitas por parte de congressistas para qualquer tipo de acordo, e a gente sabe quem é que paga essa conta. Agora vamos conhecer o Caio Godoy, líder Livres em Uberaba, Minas Gerais. É um prazer poder representar o Livres aqui na minha região e poder contribuir com a disseminação das ideias de liberdade que a gente tanto acredita. Muito obrigado. Esse foi o Livres Notícias de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livres Notícias de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.